Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje nós faremos uma introdução à administração. Na aula de hoje, então, nós veremos assuntos que são base para outros temas que são muito estudados, que caem muito em concursos, tudo bem? Então, a aula de hoje, especificamente, costuma cair em concurso, o tema é cobrado também, mas não é dos mais cobrados não, viu? Porém, ele te dá uma base, te dá subsídios para estudo de outros conteúdos da administração que caem bastante em concursos, como as teorias da administração. Tá bom? Então, é uma aula bastante importante, super recomendo que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Vamos lá comigo? Hoje vamos ver, então, o que é administração, o que são organizações, os tipos de organizações, a administração como ciência e como arte. Falaremos um pouco sobre as habilidades do administrador, sobre as origens da administração e resolveremos algumas questões ao longo da aula, tudo bem? Vamos lá então, gente. O que é administração? A administração apareceu aí no seu concurso e você não sabe exatamente o que é isso. Já ouviu falar, claro, até no dia a dia a gente usa a palavra administração, não é mesmo? Só que no dia a dia a gente costuma até usar administração como sinônimo de solução de problemas, né? Ah, eu preciso administrar essa situação, não é? Não é assim que a gente usa? Mas será que é isso mesmo que é administração? Será que no dia a dia a gente usa da forma correta? Vamos ver então os conceitos de administração lá comigo? Administração é o processo ou atividade de tomar decisões sobre recursos e objetivos, de acordo com Maximiano, gente. Então, é um processo, mas não é um processo qualquer, é no qual se toma várias decisões, mas essas decisões envolvem recursos. Envolvem recursos e envolvem objetivos. Muito bem. E Chiavenato, o que nos diz? Chiavenato nos fala que a administração é a maneira de governar organizações, ou parte delas. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. Muito bem, então ele fala que é a forma de governar organizações ou parte delas, ele já envolve organizações aí na definição, deixa bem claro, né? Fala que esse processo de tomar decisões envolve planejar, organizar, dirigir e controlar, e também nos fala em recursos e nos fala em objetivos. Vamos esquematizar então? Vamos lá comigo então? A administração é um processo. Por que é um processo? Porque envolve uma série de atividades, tá? Uma série de atividades que o gestor vai precisar fazer para atingir os objetivos organizacionais. E é um processo, conforme nos ensina Maximiano, que envolve a tomada de decisões. Ele vai decidir o quê? Ele vai decidir a respeito de recursos. E o que são recursos? Recursos são pessoas, tecnologia da qual a empresa dispõe, né? Recursos físicos propriamente ditos, recursos financeiros, o dinheiro do qual a organização dispõe, e vai tomar decisões a respeito desses recursos para quê? Para atingir objetivos, né? E ela precisa atingir esses objetivos de forma eficaz. O que é isso? Ela precisa atingir de forma completa, de forma perfeita esses objetivos, o objetivo ao qual ela se propôs. Se ela se propõe a atingir determinado objetivo e ela consegue chegar exatamente a esse objetivo ao qual ela se propõe, ela está sendo eficaz, mas não basta que ela seja eficaz. Conforme nos fala que a Chiavenato, ela precisa ser também eficiente, e eficiente tem foco no processo, tá? Então, o processo da administração, ele não pode ser desenvolvido de qualquer forma, ele precisa ser desenvolvido de forma eficiente. Pensando num exemplo, imagine você que uma prefeitura promova uma campanha para vacinar as crianças, tá? Crianças até 6 anos. Ela pretende aí aplicar 2 vacinas em 95% das crianças do município até 6 anos de idade. Muito bem. Aí, o prefeito pode fazer isso com 10 enfermeiros durante um período de 2 meses, levar um período de 2 meses, indo de casa em casa para aplicar a vacina, ou ele pode, de repente, lançar uma campanha na rádio local,
chamar as famílias até o posto de saúde com 2 enfermeiros, tá aplicando essas vacinas, chega lá ao final do mês, confere, vê se a meta foi atingida, né, quais crianças que vieram se vacinar, se precisei até alguma residência, enfim, em qual desses processos que a prefeitura foi mais eficiente? No segundo, né? Por quê? Porque ela fez em menos tempo, com menos gente, então ela gastou menos dinheiro para fazer isso e ela acabou sendo mais eficiente. Nos 2, ela consegue atingir o resultado, né? Ela conseguiu vacinar 95% das crianças, mas ela foi mais eficiente, ela atingiu esse resultado da melhor forma no segundo na segunda ideia, né? Muito bem. Então, essa é a ideia de eficiência. O administrador precisa atingir os seus objetivos, a organização precisa atingir seus objetivos, só que não é de qualquer forma. É de forma eficiente. Muito bem. E por isso, gente, esse processo, o processo administrativo, né? Ele não vai ser desenvolvido de qualquer forma. E ele vai envolver as ações de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar, tudo bem? Esse é o processo administrativo, que estava lá na definição de Chiavenato, né, que faz parte da definição da administração, e isso envolve o dia a dia do administrador, tudo bem? Essas ações de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar. Conforme Chiavenato, pode ser esquematizado mais ou menos assim. Por quê? Porque, por exemplo, nesse exemplo da vacinação, a prefeitura planejou como se daria esse processo, se iriam de casa em casa, se as famílias seriam chamadas para irem até o posto de saúde. Houve um planejamento. Depois que isso tudo foi planejado, organizaram, né? Quem é que vai ficar responsável por isso? Distribuíram os recursos, orientaram as pessoas, tá? Aqui, por meio da direção, orientaram de como que seria feito todo o trabalho. Mas, de repente, chegaram aqui na orientação, viram que alguma coisa não está legal, que os enfermeiros, de repente, precisam de um treinamento, algo do tipo. Então, eles vão voltar lá no planejamento e reorganizar tudo isso, tudo bem? Por isso tem essas flechinhas de vai e volta, porque essas ações, elas interagem umas com as outras o tempo todo, tá bom, gente? Maximiano chega a chamar cada uma dessas ações de processo também. Por quê? Porque planejar envolve uma série de ações, organizar uma série de ações, não é uma coisa simples, pontual, tudo bem? Especialmente a depender do tipo de planejamento, do tipo de ação, do tipo de objetivo que se queira atingir, tá bom? Muito bem. E a gente viu também na definição de Chiavenato que o processo de administrar ocorre nas organizações. Segundo ele, administra-se as organizações ou parte das organizações. Por quê? Porque as organizações, elas são o objeto, então, da administração. Tudo bem? O objeto da administração, tá? Então, num esquema, pensando no que é administração, a gente pode dizer que é isso daqui. É uma série de processos, né? Envolve os processos de planejar, organizar, dirigir e controlar, que acontece dentro da organização, tá? Dentro necessariamente, viu, gente? Necessariamente dentro de uma organização. Esse processo, ele envolve a tomada de decisão e recursos, tá? E esses recursos, eles são processados com vistas a alcançar um determinado objetivo, ou vários objetivos, né? Tudo bem? Muito bem. Só que aí você precisa entender o que é a organização, né? Porque a gente pensa, poxa, mas administrar ocorre só numa organização? É só na empresa, então, que tem administração e eu estou estudando administração para concurso? Gente, organização não é sinônimo de empresa. Uma empresa é um tipo de organização, tudo bem? Vamos ver comigo o que é organização, que aí vai ficar mais claro para você. Então, vamos ver, gente, o que é a organização. De acordo com Chiavenato, organização é uma entidade social composta de pessoas e recursos, deliberadamente estruturada e orientada para alcançar algum objetivo, um objetivo comum. Tudo bem? Então, um conjunto de pessoas e recursos que tem a finalidade de alcançar um determinado objetivo é uma organização. Tudo bem? Tá clareando para você? De acordo com Maximiano, um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou conjunto de objetivos. Então, um sistema com vários recursos, né, que procura realizar algum objetivo. Tudo bem? Então, observe. Não precisa aqui ser algo com uma estrutura física, por exemplo,
especificamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um conjunto de estudantes, um grupo de estudantes, que tem uma meta de organizar um determinado evento, a gente tem uma organização, tá? Eles estão juntos, unidos, com um objetivo comum, que é organizar o evento. Para isso, eles vão fazer uso de determinados recursos, né? E eles vão ter que administrar, ou seja, eles vão ter que planejar como que vai acontecer o evento, vão ter que organizar, né, os recursos que eles têm disponível, distribuir o que cada um vai fazer, vão ter que orientar o grupo, né, quem lidera, vai ter um líder, provavelmente, enfim, até que aconteça o evento, tudo bem? Então, quando a gente tem um conjunto de pessoas, um conjunto de recursos, tá? Que eles estão lá reunidos na intenção de alcançar um determinado objetivo, a gente tem uma organização. Facilitou para você? Muito bem. Então, não é só empresa, viu, gente? Empresa é um tipo só de organização. Ó, de acordo com Moraes, ele nos fala que as organizações, elas podem ser de natureza econômica ou de natureza social, tá? E Maximiano vai nos trazer essa classificação que é bem clássica, viu, gente? Ele fala em três tipos de organização, tá? 3 tipos de organização, que são as organizações de governo, as organizações empresariais, as organizações do terceiro setor, tá bom? Ah, mas o que é isso? Gente, as organizações de governo, no geral, são aquelas organizações que prestam serviços públicos, né? Que elas têm um fim público, um fim que, conforme você estuda lá no direito administrativo, a organização precisa atingir aquele fim que está especificado na lei, normalmente na sua lei de criação, não é assim? Muito bem, então ela precisa cumprir com a sua finalidade pública. São organizações que normalmente prestam serviços de forma direta ou indireta, tudo bem? Mas a gente tem também as organizações empresariais, e aqui sim vão entrar as empresas, né? As empresas, gente, as organizações empresariais, a principal característica é que ela precisa ter finalidade lucrativa. E aí aqui vai entrar todo tipo de empresa, tá? As empresas individuais, as sociedades empresariais, vão entrar do tipo que são organizadas sob todas as formas possíveis, tá? Empresa limitada, SA, enfim. Todo tipo de empresa vai entrar aqui nas organizações empresariais, desde que tenha, então, uma finalidade lucrativa, né? E as empresas, elas atingem os seus objetivos, as organizações empresariais, de que forma? Comercializando produtos, né? Ou serviços. Dessa forma, ela vai atingir o lucro. Então, o objetivo principal acaba sendo o lucro. E a gente tem também as organizações do terceiro setor. A principal característica das organizações do terceiro setor é que elas têm uma finalidade não lucrativa, tá? Uma finalidade não lucrativa. Normalmente são as ONGs, as organizações não governamentais, né? Elas defendem uma causa, né? Tem uma finalidade pública, ou defendem causas de um grupo específico, né? Mas elas têm uma finalidade não lucrativa. Não se enquadram no governo, porque elas não estão vinculadas, não fazem parte da estrutura governamental, tudo bem? Não estão vinculadas ao governo, não fazem parte da estrutura governamental. E, agora, detalhe, tá, gente? Não ter lucro não significa que a empresa, ela não possa realmente ter o sucesso financeiro, tá? Ter o lucro, desde que esse lucro, essa finalidade não lucrativa, quer dizer que caso venha a ter lucro, né, se for uma organização, uma empresa que preste algum tipo de serviço, que comercialize algo, esse lucro precisa ser reinvestido na finalidade lá, naquela causa que ela defende, tudo bem? Para ela atingir mais e melhores resultados, tudo bem? O lucro não pode, por exemplo, ao final do exercício ser distribuído lá entre os acionistas da organização, tá? Como vai acontecer em algumas organizações empresariais. A finalidade não lucrativa diz que, caso a organização comercialize algo e ela tenha lucro, esse excedente, né, precisa ser reinvestido na finalidade lá da organização, tá bom? Muito bem. Questão de prova, vamos lá. Com relação à administração, julgue o item. A administração é um fenômeno social e organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações. E aí, o que você acha?
Gente, tá certo, né? Tá certo, é um fenômeno social, envolve pessoas e organizacional e ocorre exclusivamente dentro das organizações. Lembrando que organização não é só empresa, é um conjunto de recursos que visa atingir um objetivo específico, né? Um conjunto de objetivos específicos, tá bom? Então, está correto, é isso mesmo, ocorre dentro das organizações, de acordo com o Kevin Nato, e exclusivamente dentro das organizações, tá bom? Mais uma questão. Sobre o conceito de administração, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa incorreta. Letra A. A administração é um processo dinâmico de tomar decisões, beleza, sobre a utilização de recursos, isso mesmo, a fim de possibilitar a realização de objetivos. Isso mesmo, a gente acabou de ver lá no comecinho da aula que a administração se trata de um processo de tomar decisões com vistas a atingir um objetivo ou um conjunto de objetivos. Muito bem. Letra B. As principais funções do processo de gestão são processo de gestão ou processo administrativo, tá, gente? São sinônimos. Também aqui costuma se chamar de funções do administrador, tá? Do administrador, tudo bem? Então, as principais funções do processo de gestão são planejamento, ok, organização, liderança, execução e controle. Será que é isso? A gente viu lá no início que o processo administrativo ele envolve planejar, organizar, dirigir e controlar. Fica até a dica para você, ó, pode ser. Tá bom? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a forma mais usual, tá, gente? Que mais aparece nos livros didáticos, que mais aparece nos concursos. Só que alguns autores, às vezes, fazem alguma releitura. É o caso, por exemplo, de Maximiano, que vai dizer pra gente que o processo administrativo envolve os processos de planejamento, organização, liderança, execução e controle. Aqui, liderança está totalmente alinhado com a ideia de direção, tá? Porque quando a gente fala em direção, a gente está falando de pessoas, de orientar pessoas, de motivar pessoas, de liderar pessoas, tudo bem? E ele envolve a execução, naturalmente, é preciso agir, é preciso executar o que foi proposto, né, para que o objetivo seja atingido, senão a gente não vai chegar até o nosso objetivo, e o controle, que tradicionalmente já aparece lá nas funções do administrador no processo administrativo, tá bom? Então, está correta, tá bom? Como a gente tem que marcar incorreta, vamos para a próxima. Letra C. Os processos de gestão são também chamados de funções administrativas ou funções gerenciais. Acabei de explicar isso para vocês, né? Funções do administrador ou funções administrativas, funções gerenciais. Perfeito, são sinônimos, tá? Muito bem. Letra D. O papel da administração não é assegurar a eficiência nem a eficácia das organizações. Não é. Não, pelo contrário, né, gente? A gente administra justamente para atingir os objetivos de forma eficiente e eficaz, né? Ou seja, com menor dispêndio de recurso, mantendo-se padrões de qualidade, tá? Quando a gente fala em eficiência, a gente tem que reduzir gastos, mas a gente precisa manter o padrão de qualidade daquele processo, daquele produto, daquele serviço que a gente vai entregar. E eficaz, a gente precisa chegar até o nosso objetivo, tá? Precisa atingir a nossa meta, tudo bem? Então, temos de ser eficazes também. E como aqui colocou não, está incorreta, a letra D é a resposta. Vamos lá? Mais uma questão, gente. Quanto à administração geral e pública, julgue o item que segue. As organizações podem ser classificadas de acordo com o setor da economia em que estão inseridas, em 3 tipos. Podem ser organizações de governo, beleza. Podem ser empresas, podem ser organizações do terceiro setor. Foi isso que a gente viu? Isso mesmo, né? A gente viu que é uma classificação bem comum, né? Uma classificação que aparece bastante, que nos fala em 3 tipos de organização. As organizações de governo, que tem lá de atingir a finalidade pública, né, para a qual elas foram criadas, elas têm um fim público, normalmente são organizações que prestam serviços públicos. A gente tem as empresas, que são organizações que visam o lucro, e a gente tem as organizações do terceiro setor, que têm a finalidade não lucrativa, tudo bem? Então, qualquer excedente precisam reaplicar na organização, tá?
Então, gente, a administração, ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência inexata. Vamos ver aqui o que diz Andrade Amboni pra gente. A administração é uma ciência que lida com fenômenos complexos, tudo bem? Então, os fenômenos com os quais a administração vai lidar são complexos e por ser uma ciência inexata, então não é uma ciência exata como física e matemática, o administrador toma decisões com base em informações incontroláveis, tá? Informações que ele não consegue controlar, devido aos limites cognitivos de racionalidade, tá? Limites da racionalidade humana. A racionalidade humana, ela tem uma limitação, né? E às vezes a gente não consegue lidar, às vezes não, a gente não consegue lidar com muitas informações. Então, o administrador precisa focar naquilo que é mais importante a depender da situação, tá? E por serem altamente mutáveis e circunstanciais. Então, as informações são altamente mutáveis e circunstanciais. As informações e toda a situação que o administrador tem que lidar vai variar muito de uma organização para outra, de um momento para o outro, tudo bem? Então, fica difícil de seguir uma receita de bolo propriamente dito. Existem boas práticas a respeito da tomada de decisão, existem estudos a respeito da tomada de decisão, por exemplo, que vão ajudar o administrador, as teorias administrativas, o próprio processo administrativo, mas cada situação é uma situação. E aí vai depender do objetivo que a organização pretende alcançar, dos recursos que ela tem disponível, das informações que ela tem a respeito da situação. E aí a gente fala com relação aqui às informações incontroláveis, que a organização, ela consegue gerenciar os seus aspectos internos, né? O que está sob o seu domínio, mas ela não consegue tomar conta daquilo que está fora, né? Ela não consegue controlar aquilo que está fora. O que vai vir do governo, né? Por exemplo, uma empresa, no caso de uma empresa, o que vai ser regulamentado, normatizado, se os clientes vão ou não vão gostar do seu produto, ela vai fazer de tudo para agradar os clientes, mas ela não consegue controlar esses aspectos externos, tudo bem? Então, ele é um fenômeno realmente complexo, mas é uma ciência. É uma ciência por quê? Porque vai envolver aspectos formais, tá? E aí que envolvem, por exemplo, os enunciados e teorias que vocês vão estudar aí para o concurso, e os aspectos empíricos, né? Os aspectos empíricos, por quê? Porque esses enunciados, eles precisam passar pela experimentação, né? Experimentação, então envolve aspectos empíricos também, tudo bem, gente? E é uma ciência que ela trabalha com conhecimentos advindos de várias outras ciências, tudo bem? Você vai ver ao longo de diversas teorias aí que você vai estudar para o seu concurso, né? O que tiver aí no seu edital, que a depender da situação, você vai se deparar com assuntos que estão muito relacionados à área da psicologia, outros relacionados com a economia, outros que você, poxa, parece que eu já vi isso lá na parte de tecnologia de informação, ou na matemática, enfim, porque ela se utiliza de várias informações que vêm de outras ciências, tá bom, gente? Muito bem, mas a administração, ela pode ser considerada uma arte também. Como assim, uma arte? Olha aqui o que Andrade e Amboni vão falar pra gente. O gestor, diante do paradigma da instabilidade, da incerteza e da imprevisibilidade, deve atuar muito mais como um artista do que como um mero executor de tarefas. Deve ser maestro, ter jogo de cintura para improvisar e reinventar, a fim de não deixar a organização passar por dificuldades para alcançar os objetivos pretendidos. Porque assim, por mais que se planeje, é comum que aconteçam imprevistos, né? E o administrador precisa saber lidar com tudo isso. Além disso, há de se considerar que existem pessoas que parece que são administradoras natas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em Bill Gates, ou lá nos primórdios da administração, que a gente tem Henry Ford, por exemplo, parece que eles são administradores natos, né? Independente, não passaram por um curso de administração, por uma faculdade de administração e etc., para tomarem conta do seu negócio, para guiarem da melhor forma o seu negócio. Claro que todo conhecimento ajuda, mas existem habilidades que parecem que são quase que natas das pessoas, né? Que podem ser aprimoradas, mas é como se a pessoa já tivesse mais facilidade para lidar com aquilo. Então, de certa forma, é uma arte, tá? E também por conta da imprevisibilidade, né, gente? Às vezes acontece um imprevisto
E você precisa gerenciar aquela situação. Você está dando uma festa, você foi promover um evento, aconteceu de faltar comida para o pessoal, você vai ter que pensar num plano B. Você não havia planejado aquilo, mas você vai ter que, não sei, por acaso chegou mais gente do que eu havia planejado e abriram as portas e ok, podem participar, mas aí faltou alguma coisa, a gente vai ter que o administrador, quem está gerenciando, administrando tudo aquilo, vai ter que pensar num plano B e resolver aquela situação, tudo bem? Para que todo mundo saia feliz e tal da festa, como havia sido a proposta inicial, tá? Pensando num exemplo bem simples aí do seu dia a dia para ilustrar a situação. Mas, gente, continuando a falar aqui da administração como arte, né, e das habilidades do administrador, que eu falei para vocês, né, tem gente que parece que tem habilidade inata, né, como Bill Gates, não sei o quê, às vezes você conhece um menininho lá que tem aquela facilidade de negociar, não tem? Assim, um sobrinho, um filho, um parente que você olha, gente, esse menino, esse aí vai ser bom vendedor, esse aí vai ser, né, tem aquela habilidade para negociar, para olhar para uma situação de forma ampla. Muito bem. Então, tem habilidades que podem até, de certa forma, parecem que são natas, tá? Mas a administração como arte, ela também precisa ser vista no sentido de que essas habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas, tudo bem? Então, ainda que você não seja um administrador nato, você estudando a administração, as teorias da administração, as boas práticas da administração, você pode se tornar um bom gestor. Tudo bem? Isso é o que falam os diversos autores aí da administração. Aqui a Venato vai dizer pra gente que existem 3 habilidades que são básicas para todo administrador, que é a habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica, né? Mas ao que será que se refere cada uma dessas habilidades? A gente tem aqui que a habilidade conceitual, gente, se relaciona mais com o pensar, tá bom? Mais com o pensar. Tudo bem? Ao raciocinar, a habilidade para fazer diagnóstico das situações, solucionar problemas, olhar a organização de forma macro, então. Pensando até numa organização que às vezes pode ser bastante grande, né, gente? Se a gente pensa numa empresa multinacional, por exemplo, uma organização bastante grande, que atende clientes dos mais diversos, e o administrador precisa olhar uma situação como um todo, de forma mais completa e mais abrangente, tá? Então, isso é a habilidade conceitual, relaciona-se com pensar, raciocinar, fazer diagnóstico, solucionar problemas, tá? E a gente tem também a habilidade humana, que é uma habilidade importante também para o administrador, que envolve a capacidade de se comunicar, de liderar, de motivar, de solucionar conflitos. Então tem a ver com lidar com pessoas, saber lidar, ter facilidade para lidar com pessoas, para motivar, para incentivar, para coordenar pessoas, tudo bem? Para solucionar conflitos, né? Arbitrar conflitos, tudo bem? Outra habilidade muito importante é a técnica, que envolve conhecimentos relacionados ao fazer propriamente dito, tá? Que pode exigir o uso de objetos específicos, tá? A utilização de métodos e de equipamentos. Esses objetos específicos pode ser o quê? Pode ser uma calculadora, pode ser o computador, pode ser uma máquina específica, né? A utilização de métodos matemáticos, enfim, são habilidades técnicas, tá bom? E o que nos fala que a Venato, além de falar que essas habilidades são importantes, que o administrador deve buscar desenvolver essas habilidades, ele nos fala que quanto mais no topo da organização, mais importantes são as habilidades do tipo conceitual, tá? Aí descendo, vão se tornar mais importantes a habilidade humana. E lá na base da pirâmide organizacional, no nível operacional, as habilidades técnicas são as mais importantes. Não quer dizer, tá? Não quer dizer que o gerente lá do nível operacional, o coordenador lá do nível operacional, que ele não precise ter nenhuma habilidade conceitual ou nenhuma habilidade humana. Claro que é necessário. Todas essas habilidades são importantes para o administrador. Mas quanto mais no topo da pirâmide organizacional, ou seja, pirâmide aqui, gente, a gente está falando de alta administração, tá? Alta administração, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Alta administração está relacionada lá aos donos da empresa, a diretoria da empresa, tá? Quem toma a última decisão, quem está no topo lá da pirâmide propriamente dita, tudo bem? Da estrutura organizacional. Então, a gente tem aqui o nível institucional, ou a alta administração. Então,
Nesse nível, as habilidades conceituais são mais importantes. Por quê? Porque essa pessoa, esse grupo de pessoas, precisa olhar para o todo organizacional, para toda, né, a organização. Precisa solucionar problemas, tudo bem? Porque aqui, o nível técnico humano não conseguiu, vai bater uma hora, vai bater lá em cima. E aí, quem é que vai resolver? Então, precisa ter capacidade de resolver problemas, de fazer diagnósticos, de pensar no longo prazo, tudo bem? Então, para eles, para esse nível, para alta administração, nível institucional da empresa, da organização, as habilidades conceituais são muito importantes, mas também precisa saber lidar com pessoas, também precisa entender tecnicamente do que é feito naquela organização, né? Ainda que minimamente, mas é necessário que entenda, tudo bem? E aqui no nível tático, as habilidades humanas são mais importantes, tá? Nível tático, que é da média gerência, tá? E no nível operacional, que é lá que a gente fala que é o chão de fábrica, que é quem faz mesmo, né? As atividades da empresa, quem lida mais diretamente com o cliente e tudo mais, precisa ter habilidade técnica principalmente, mas todas elas são importantes em todos os níveis organizacionais, mas elas seguem essa ordem de importância, tudo bem? Um predomínio, há de haver um predomínio de habilidade conceitual na alta administração, é necessário que tenha as outras habilidades, mas essa é mais importante. Nível operacional, habilidade técnica é a mais importante, mas também é necessário que o administrador tenha as outras habilidades. Questão. Vamos lá. Bom, gente, lá de 2018 para administrador, o que a gente tem aqui? As competências dos administradores em específico, as responsabilidades dos gerentes e as habilidades necessárias para que haja o cumprimento de suas obrigações dependem de inúmeras variáveis, como, por exemplo, o nível hierárquico do cargo, as ações realizadas por seu ocupante e a natureza da organização, em termos de suas especificidades. A alternativa, que relaciona adequadamente habilidades e níveis hierárquicos. Então, essa questão é sobre o que a gente acabou de falar, tudo bem, gente? A gente viu que o administrador precisa ter habilidades e, a depender do nível hierárquico, né, no qual o administrador se encontra, se é institucional. No institucional vai ter um predomínio, né, de habilidades, deve haver um predomínio. No tático, já são outras habilidades que predominam e no operacional outro tipo de habilidades, tá? Muito bem, vamos ver aqui as opções de resposta. Os cargos situados nos níveis hierárquicos mais elevados demandam mais habilidades técnicas. É isso? Não. Nível operacional, que precisa saber lidar com equipamentos, saber fazer propriamente dito, né? Então, não, essa daqui está incorreta. Vamos lá, letra B. Os cargos de cunho predominantemente operacional, ou seja, estão na base da pirâmide, né? Exigem mais habilidades de comunicação por parte de seus ocupantes. E aí? Ixi, habilidades de comunicação, a gente falou de habilidade de comunicação? Elas se enquadram onde, gente? Se enquadram lá nas habilidades, conforme a gente viu aqui, humanas, tá bom? Humanas. Então, né, a gente falou sobre ela nas habilidades humanas. Só que era aqui, no nível operacional? Não era, né? Não era. A gente viu aqui que elas estão no meio da pirâmide, né? As habilidades humanas, elas predominam, devem predominar ali no nível tático. Então, não é no nível operacional. Então, errada. C. Os cargos situados no nível operacional, aqui embaixo, exigem de seus ocupantes mais habilidades técnicas, ok? Relacionadas à execução de tarefas, isso, ao fazer, né? A mexer com equipamentos, muito bem, com máquinas, com ferramentas, isso mesmo. E a D, por fim, vamos ver o que tem de errado na D, os cargos operacionais, base da pirâmide, situados na base da pirâmide, que expressa a estrutura da organização, exigem habilidades conceituais, como a leitura de cenários complexos. De fato, leitura de cenários complexos tem a ver com habilidades conceituais, mas esse tipo de habilidade é exigido, na verdade, lá no nível institucional, exigido para a alta administração, quem está aqui no topo da pirâmide, tá bom? No topo do nível hierárquico lá, né, da organização. Então, não é isso, né? Muito bem, vamos então falar um pouquinho agora das origens, gente, das origens da administração. Bom,
Chiavenato, gente, nos ensina que a administração sofreu diversas influências para ser a ciência que ela é hoje, tudo bem? Então, ela começa a ganhar força só a partir do início do século XX, tá? Mas, antes disso, diversos estudiosos, por meio já de teorias, estudos pontuais, acabaram por influenciar e permitir, né, possibilitar que a administração pudesse se desenvolver lá no início do século XX. Então, conforme nos ensina Chiavenato, a influência de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles em conceitos relacionados à administração na antiguidade é considerável. Com o surgimento da filosofia moderna, há de se destacar os trabalhos de Bacon e Descartes. Todavia, o desenvolvimento das ideias e teorias a respeito da administração foi muito lento até o século XIX. Então, a partir do século XIX, e aí o que a gente tem, gente? A gente tem a Revolução Industrial, né, no século XIX aqui. Século XVIII, século XIX, Revolução Industrial. Muito bem. E aí, esse foi um dos fatores que desfaz com que donos, né, ali do capital, da organização, se preocupem mais em estudar como que funcionam os processos organizacionais. E aí vai fazer com que surja a administração como ciência lá no início do século XX. Então, a administração como ciência, propriamente dita, ela só vai surgir, tá? Ela tem como marcos estudos de Taylor e de Fayol, Taylor nos Estados Unidos, Fayol na França, que acontecem lá no início do século XX, tudo bem? Mas claro que antes já havia administração, né? O que a gente estudou sobre administração? Que é um processo de tomada de decisões, que envolve planejar, organizar, dirigir e controlar, que o administrador toma decisões a respeito de recursos com vistas a atingir determinado resultado. Não é isso? Sim, isso já se fazia, porque antes já existiam organizações, não existiam organizações, ainda mais dessa forma como a gente falou, que é um grupo de pessoas e recursos com vistas a atingir determinado objetivo, né? E a gente pode pensar até bem na antiguidade mesmo, gente. Se a gente for pensar, por exemplo, na construção das pirâmides, né, do Egito, certamente elas foram administradas, houve um processo administrativo aí de alguma forma que lidou com pessoas e recursos, deve ter havido alguma forma de planejamento, ainda que mais intuitiva, mas existiu algum tipo de planejamento, de organização, as pessoas foram orientadas, né, foram lideradas para que as pirâmides fossem construídas, né, houve o controle de todo aquele processo. Então, a administração sempre existiu, mas o estudo, o marco da administração como ciência, data aí do início do século XX, com os estudos de Taylor e Fayol, que vão compor os estudos desses dois autores, a abordagem clássica da administração, tá? Muito bem. Bom, e aí, gente, a partir de Taylor, que tem aqui, aparece aqui, com a administração científica, diversas teorias vão ser desenvolvidas, tudo bem? Diversas teorias. Aí que eu trouxe várias teorias, as principais teorias, né, e que mais são cobradas em concurso com a data, tá? Que elas se destacam aí no mundo, tá? Muito bem. Bom, essas teorias, elas vão compor abordagens, tá? Vão compor abordagens, que são a abordagem clássica, a humanística, estruturalista, a abordagem dos sistemas, neoclássica, comportamental e a contingencial, tá? Esse assunto cai bastante em concurso, essas abordagens, tá? Importante estudar em mais detalhes, tá? Agora, observe que teoria é diferente de abordagem, tá? Teoria é diferente de abordagem. Tanto que aqui, ó, no slide anterior, eu coloquei por ordem cronológica, né, as teorias. Coloquei por ordem cronológica. Aqui, eu já organizei de acordo com as abordagens, tá? O que são as abordagens, então? Como que elas são formadas? Elas são formadas a partir de teorias que defendem ideias em comum, tudo bem? Então, teorias que têm alguma base de ideias, algum conjunto de ideias parecido, que defendam algo em comum, elas vão compor determinada abordagem, tá? Então, aqui na abordagem clássica, a gente vai ter a teoria científica, a gente vai ter a teoria clássica, né? Na abordagem humanística, a gente tem a teoria das relações humanas. Depois, na estruturalista, a gente vai ter a teoria da burocracia, a teoria estruturalista, e assim por diante, tá? Estão aqui todas as teorias da administração? Certamente não. Mas essas teorias são as principais teorias e são as teorias que costumam ser cobradas nos concursos, tá bom?
Muito bem. Então, aqui, gente, mostrando só para vocês, ilustrando a forma de organização das abordagens, tá? Então, a abordagem, no geral, é algo mais amplo do que teoria, tá? É algo mais amplo. Por exemplo, né, que a gente fala da abordagem clássica, mas vai envolver duas teorias. Então, por exemplo, numa prova de concurso, o examinador pode falar de acordo com a abordagem clássica e puxar um conceito de Fayol, se ele está falando de Taylor, desculpa, da teoria científica. E, se estiver correto, vai estar correto, porque os estudos de Taylor compõem a abordagem clássica, tá? Mas, também, embora isso exista, essa diferenciação, tá? Que a Venato especialmente apresenta o assunto dessa forma, não são todos os autores que apresentam o assunto assim. Às vezes, há uma certa confusão e as próprias bancas tratam, por exemplo, falam em abordagem científica, tá? E, na verdade, teoria científica é abordagem clássica, de acordo com o que a Venato é assim que a gente vê. Então, assim, tem que olhar o contexto da questão. Já fica aí uma dica para vocês, tá bom? Então, entendam a diferença de abordagem e teoria. Essa diferença, ela é importante, mas em questão de prova, a gente tem que olhar para o contexto. Ai, professor, fiquei com medo agora. Não, não fique com medo, porque assim, você vai ver que é tranquilo. Quando você estudar as teorias, você vai ver que é super possível interpretar ao que a banca está querendo se referir na questão de prova, tá bom? Então, dá para entender, sim, ao que ela está se referindo. Não fique com medo. Muito bem. Bom... gente, só uma diferenciação aqui entre as teorias, antes de a gente fechar essa aula, tá? Uma diferenciação. Nós vamos ter teorias de cunho prescritivo e normativo, tá? E teorias descritivas e explicativas. O que são as teorias prescritivas e normativas? Pensa aqui, ó, na palavra prescreve, tá? Normatiza, vem de norma, dita normas, prescreve. Então, o que elas falam? Elas estabelecem regras, regras e normas. É como se elas ditassem uma receitinha de bolo, sabe? Tem que fazer assim, assim, assado, o processo administrativo é dessa forma e tal. Então, elas trazem regras, normas para boa administração, tá? Então, essas teorias, elas são prescritivas e normativas. Existem outras teorias que vão ser do tipo descritivas e explicativas, porque elas analisam as organizações, analisam como se dá o processo de administrar, de gerenciar as organizações, tá? Então, analisam e descrevem as organizações, e aí a gente também vai ter uma série de teorias. Isso você vai perceber quando do estudo de cada uma das teorias, tá? Você vai olhar, vai conseguir distinguir se ela tem, a gente vai falar sobre isso nas aulas específicas, se você vai conseguir distinguir se é uma teoria prescritiva normativa ou descritiva e explicativa, tá bom? Questões, gente, vamos lá para a questão, então, que a gente tem uma questão de 2018, considerando que a história da administração é recente, é correto afirmar que... Gente, essa é grande, eu vou começar de trás aqui para eu não me perder, tá? Letra E. Apesar dos progressos do conhecimento humano, a ciência da administração surgiu no despontar do início do século XIX. E aí, a administração surge no início do século XIX? Não. A administração como ciência, a ciência da administração, ela surge no início do século XX, né? O século XIX vai ser um século que vai impulsionar realmente os estudos relacionados à administração e vai facilitar o desenvolvimento que vai acontecer lá no século XX, certamente. Mas a administração como ciência começa a se desenvolver lá no século XX. Ainda continua aqui dizendo que a TGA é uma área antiga, madura. Não é, né, gente? Ela tem aí pouco mais de 100 anos, então não é uma ciência antiga. Se a gente for pensar na matemática, por exemplo, uma ciência muito mais antiga, né? Bom... Letra D. Apesar dos progressos do conhecimento humano, a ciência da administração surgiu no despontar do início do século XX. Perfeito. A teoria geral da administração, uma área já antiga e madura, não, acabamos de falar que não é isso, do conhecimento humano, precisou de contribuições dos filósofos, físicos, engenheiros, para a implantação de uma nova ciência sem antecedentes históricos. Gente, precisou sim, tá? De contribuições de filósofos, de físicos, de engenheiros, mas não é uma área antiga e madura. Não é uma área antiga e madura, tá? E ela tem alguns antecedentes, tá? Pontuais. Ela tem esses estudos pontuais, né? Mas ela começa a se desenvolver no início do século XX, portanto, não é uma teoria, a teoria geral da administração. A teoria geral da administração estuda todas essas teorias, tá? Que a gente acabou de falar, da administração. Ela começa a se desenvolver só no início do século XX. Então, tem pouco mais de 100 anos, ela não é antiga, tá?
Vamos lá. Letra C. A administração é um produto típico do século XX, ok? Tem pouco mais de 100 anos, ok? E constitui o resultado histórico integrado da contribuição cumulativa de poucos e selecionados precursores, empresários e estadistas que, no decorrer dos tempos, foram divulgando suas obras e teorias na área restrita da administração. É isso? Não, né, gente? Na verdade, não são poucos, não. São diversos estudiosos, diversos autores, tá? Começa só no início do século XX, mas conforme a gente viu, tem várias teorias aí, né? Que são as principais que a gente estuda para concurso. E então, não são poucos e selecionados precursores, tudo bem? E até antes disso, né, a gente vai ter contribuição de várias áreas aí, da economia, né, com o próprio Adam Smith, enfim, de diversas... da psicologia, conforme a gente já falou. Enfim, diversas áreas vão contribuir para o desenvolvimento da administração, tá? Ainda que indiretamente. B. A administração é um produto típico do século XIX, a gente já sabe que não é, né? Tem pouco mais de 200 anos, não. Enfim, não é essa daqui. Integrado da contribuição, constitui o resultado histórico integrado da contribuição cumulativa de poucos e selecionados, também não. Nada a ver, né? Vamos aqui para ver qual que é a próxima. Letra A. A moderna administração, então a administração mais atual, né, utiliza conceitos e princípios empregados nas ciências matemáticas, sim, utiliza. Inclusive, na estatística, sim, se utiliza de estatística. Nas ciências humanas, e aqui fala em psicologia, sociologia, biologia, educação, perfeito. Na física, sim. Como também no direito, engenharia, tecnologia da informação, perfeito, gente. É isso mesmo, tá bom? Se utiliza realmente dessas diversas ciências, tá? Do próprio direito, né? Aliás, fundamental que o administrador conheça o seu contexto no qual ele se encontra em termos de regulamentos, de normatização, né? A própria tecnologia da informação, fundamental hoje para todos os tipos de organização, né? Ou quase todos os tipos de organização. Enfim, vão ter contribuições mesmo ao longo de todos esses anos, ao longo dessas teorias, né? Em algumas teorias vão predominar aí características da matemática, da tecnologia da informação, em outros a gente vai perceber de forma bem forte contribuições vindas da biologia. No estudo dessas teorias, quando vocês forem estudar de forma mais detalhada, vocês vão conseguir perceber isso, tá bom, gente? Por isso, essa aula base é importante, porque é dessa base de o que eu vou estudar, o que é isso, né? O que é administração. Processo administrativo cai muito, é algo que é aprofundado em aula específica, tá bom, gente? E a gente encerra por aqui, tá? Compromisso, dedicação, foco aí você que está estudando. E eu te espero lá nos cursos do CDF para a gente aprender mais administração juntos, tá bom? Um beijo, até lá!